Fala, matematamenses, tudo bem com vocês? Qual é a missão do dia? Qual será a missão do dia? Gente, hoje nós vamos falar sobre operações com frações. Porque você sabe operar com frações? Você sabe somar fração, subtrair fração, multiplicar, dividir? Hoje nós vamos aprender as regras básicas para efetuar essas operações com frações, beleza? Então, para você que ainda não é inscrito, inscreva-se já, né? Ative as notificações para ficar atento aos próximos conteúdos e dá aquele like porrudo para ajudar o canal, beleza? Então tá, né, gente? Sem mais delongas, vamos partir para as operações. Olha só, adição de frações. Aqui, basicamente, a gente vai ver dois casos de soma de fração. Em primeiro lugar, quando elas têm o mesmo denominador. Depois a gente vai ver soma de fração com denominadores diferentes, tá ok? Olha só como é simples. Bem, quando a gente tem frações de mesmo denominador, por exemplo, aqui nós temos 7/14 sobre 8/14. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar, né, traço de fração, tá? A gente mantém o denominador, tá? E soma os numeradores. 7 com mais 8, 15. Tudo bem, gente? Perfeito? Só que, e se os denominadores forem diferentes? Como, por exemplo, aqui nós temos 7, né, sobre 8, mais 12 terços. Os denominadores são diferentes. E agora, o que eu vou fazer? Bom, agora, para a gente poder fazer essa soma, a gente vai ter que calcular o MMC dos denominadores, tá? Colocando aqui, ó, MMC desses denominadores aqui, tudo bem? Para quê? Para que a gente possa achar um novo denominador. Lembra de aulas anteriores quando a gente aprendeu a calcular o MMC entre dois inteiros? Lembra? Eu vou deixar aqui em algum lugar na descrição ou no final do vídeo o link para você acessar aquele vídeo anterior, se caso você não se lembre, entende? Mas aqui a gente vai calcular sem problema nenhum, tá? Como é que fica o mínimo múltiplo comum entre 8 e 3? A gente calcula, ó, 8 e 3, né? Vamos utilizar aqui o método da decomposição simultânea, tudo bem? Como é MMC, a gente pode o quê? Pegar fatores primos que dividam pelo menos um deles, né? Diferente do MDC, que a gente sempre tem que fazer essas divisões sucessivas de forma simultânea, ou seja, tem que servir para os dois. Aqui, como por exemplo, nós temos o 8 e nós temos o 3. Como a gente já sabe que um deles é par, então a gente já pode começar a divisão por 2. Então, 8 dividido para 2 dá 4. O 3 não é divisível por 2, então a gente mantém o 3, tá? Tá, então temos 4 e 3 agora. Ainda dá para dividir por 2? Sim. Temos o 4 e 4 é par. Então, divide por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Guardamos o 3. Tudo bem? Ainda dá para dividir por 2? Sim. Ainda temos 2 que é par. Então, 2 dividido para 2 dá 1. Conservamos o 3. Agora sim, podemos dividir por 3. Né? Então, abaixamos o 1. 3 dividido para 3, 1. Agora basta o que? Efetuar o produto aqui dos fatores primos. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Tudo bem? Então, isso significa que o novo denominador é quem? É 24, tá? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse novo denominador, vai lá com as antigas frações. A gente vai no primeiro denominador, a gente vai dividir 24 por 8, depois vai pegar esse valor que a gente vai achar e multiplicar pelo numerador antigo, no caso 7. Então, como é que fica? 24, tá? Dividido para 8, 3. 3 vezes 7, 21. Tudo bem? Repetindo aqui, ó. Eu dividi 24 por 8, que deu 3. Peguei o resultado e multipliquei aqui em cima, ó. 24 dividido para 8, 3. 3 vezes 7, 21. Tá?
Aí agora mantemos o sinal de mais aqui, tá? Da questão, né? Da conta aqui. Agita aqui. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. 24 dividido para 3 dá 8. 8 vezes 12 é quanto? Né? Só fazendo a continha aqui do lado. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1, 8, com mais 1, 9. Tudo bem? Então, deu quanto aqui? 96. Certo? Bom, agora nós somamos esses valores aqui que estão no numerador, né? Quanto é que dá 21 mais 96? A gente pode somar aqui, ó. 96 mais 21, ou 21 mais 96, né? 6 com mais 1, 7, 9 com mais 2, 11. Então deu o quê? 117, né? Sobre o quê? Sobre 24. Tudo bem, gente? Então, é dessa forma que a gente efetua o cálculo da soma de frações com denominadores diferentes. Quando os denominadores são iguais, a gente conserva o denominador e soma os numeradores. Quando os denominadores são diferentes, a gente tem que passar por esse processo aqui, ó. Primeiramente, a gente efetua, né, o MMC dos denominadores antigos, obtém um determinado valor e a partir dele a gente faz essas operações aqui, ó. Divide ele pelos denominadores antigos e multiplica os resultados pelos numeradores antigos, conservando essa soma aqui. Tudo bem? Gente, olha só, subtração de frações é bem parecido com aquilo que a gente faz na soma de frações. Tudo bem? Olha só, no primeiro exemplo aqui nós temos uma subtração de fração de denominadores iguais. Regra, basta conservar o denominador, no caso aqui 12, né? Porque nós temos 9 dozeavos menos 5 dozeavos. A gente mantém esse denominador 12, tá? E agora a gente vai subtrair os numeradores. Tudo bem? Aí fica assim, ó. 9 menos 5. 9 menos 5, 4. 4 dozeavos. Tudo bem? E agora, denominadores diferentes. De maneira bem semelhante com aquilo que acontece lá na adição de frações, se os denominadores são diferentes, a gente tem a obrigação de quê? De calcular o MMC entre eles para achar um novo denominador, tá? Então aqui nós temos 12 terços menos 7 oitavos. Primeiro passo, calcular o MMC. Tudo bem, gente? Como é que fica o MMC entre 3 e 8, né? A gente viu aqui no vídeo anterior, deu o quê? Deu 24. Tá ok? Aí olha só, a gente vai ter que fazer aquela jogada de novo aqui para achar o novo denominador, já que a gente está efetuando a diferença, a subtração de frações, tá? De modo bem parecido fica 24 dividido para 3, 8, 8 vezes 12, dá o quê? 8 vezes 2, 16, vai 1, 8 vezes 1, 8 mais 1, 9, 96, não é isso? Acertou! Ah, miserável! Menos 24 dividido para 8 dá 3. 3 vezes 7, 21. Tá? Agora quanto é que dá 96 menos 21? 96 menos 21, né? Se você não lembra, 5 menos 1. Ou, perdão, 6 menos 1. 5. Já pensando no resultado. 9 menos 2, 7. Dá o quê? Então dá o quê? 75 sobre 24. Beleza? Agora a gente vai ver como é que a gente faz o produto entre fração e divisão de frações, tá? Tudo bem, gente? Agora já aqui na parte de multiplicação, eu queria colocar dois casos para vocês. Primeiro, a multiplicação de um inteiro por uma fração e depois a multiplicação de fração por fração propriamente dita, tá? Então, olha só, quando a gente tem um inteiro, adição natural, multiplicado por uma fração, o que a gente faz? A gente pega esse inteiro, multiplica pelo numerador e conserva o denominador. Simples assim, 8 vezes 3, 24, e
mantemos o denominador, 5. Sim, e se esse inteiro for um inteiro negativo, bom, aí a gente é obrigado a fazer o quê? O jogo de sinal, tá ok? Ó, positivo com negativo, negativo com positivo na multiplicação tem que dar o quê? Negativo, porque são sinais diferentes. 8 vezes 3, 24, e mantemos o denominador, tá ok? Só muda o sinal. Numa fica 24 quintos, positivo, no outro fica o quê? Menos 24 quintos, tá? Aí olha só, e na multiplicação de fração por fração? Simples, basta multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador, simples assim, tá? 3 vezes 7, 21, tá? Sobre 2 vezes 5, 10. Perfeito? Divisão de fração, olha lá. Em primeiro lugar, a gente vai ver a divisão de fração por fração, tá? Depois a gente vai ver um caso aqui bem peculiar, que é a divisão de fração por um inteiro, tá? Vamos lá, divisão de fração por fração. Gente, olha só. Para dividir fração, você tem que utilizar uma regrinha bem básica. Primeiro passo aqui, a gente vai armar essa conta, tá? Tu coloca na forma de fração essa divisão, tudo bem? Passo o traço de fração. Tu tem 3 meios dividido para 7 quintos. Então tu faz 3 meios, 3 sobre 2, traço de fração, sobre 7 quintos. Tá? Aí olha só, o que vai acontecer aqui? Já que tu tem uma divisão de fração, tu vai ter que conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Como assim? Na segunda, o que vai acontecer? Se é 7 quintos, vai ficar o quê? 5 sobre 7. Por quê? O 7 vira denominador, o 5 vira numerador. Tá ok? A gente vai inverter ela aqui, tá? Então, olha só. Conservamos a primeira. Quem é a primeira? 3 meios, tá? Multiplicamos, né, pelo inverso da segunda. Em vez de ficar 7 sobre 5, vai ficar o quê? 5 sobre 7. Olha só, nós transformamos, né, a divisão de fração numa multiplicação de fração que a gente aprendeu dagorinha. Tá? Como é que a gente faz para multiplicar fração? Basta multiplicar numerador com numerador, tá? E denominador com denominador. Tudo bem? 3 vezes 5, 15. 2 vezes 7, 14. Beleza? Aí olha só, e quando a gente tem que dividir uma fração por um inteiro? Bom, em primeiro lugar a gente tem que enxergar esse inteiro como se fosse uma fração. O seu professor já deve ter falado que o número inteiro, né, ele pode ser escrito na forma de fração. Ou existem frações que correspondem a números inteiros. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Olha só, eu tenho 7 quintos dividido para 4. Eu posso enxergar esse 4 como 4 sobre 1, não posso? Posso. Então, debaixo desse 4 aqui, ó, imagina um invisível aqui. Tá ok? Aí, olha só. Agora nós temos aqui uma divisão de fração. Simples assim. Vamos armar essa conta? Olha aqui, ó. Passo o traço de fração, tá? 7 quintos, tu coloca aqui, sobre 4 sobre 1. Tudo bem? Aí, olha só. Eu vou conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, tá? Aí, olha só. 7 quintos eu mantenho, que é a minha fração do numerador, e vou multiplicar pela segunda invertida. Ao invés de ficar 4 sobre 1, vai ficar o quê? 1 sobre 4. Olha só, de novo, transformamos o problema que era uma divisão de fração em uma multiplicação de fração, ou seja, um produto de frações, que a gente já sabe resolver muito bem. Como é que faz? Multiplica o numerador com o numerador, tá? E denominador com denominador. Tudo bem? 7 vezes 1, 7. Sobre 5 vezes 4,
20. Tudo bem? Então, gente, é assim que a gente trabalha com operações com frações, tá ok? Hoje a gente viu soma de fração, subtração de fração, multiplicação de fração, divisão de fração. Então, se esse vídeo foi muito útil para você, deixa aquele like poderoso, tá? Aquele like porrudo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Inscreva-se no canal se ainda não fez sua inscrição e até as próximas aulas. Beleza?